Estamos juntos mais uma vez estudando João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desse versículo nós estamos estudando o coração de Deus. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: o coração de Deus é assim, enviou seu Filho ao mundo para buscar e salvar os perdidos. Vamos orar pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela tua graça, pela tua infinita e grande misericórdia que foi derramada sobre nós através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que nos dás de mais uma vez estarmos juntos, eu e os amigos e irmãos em Cristo, para mais uma mensagem da Tua Palavra. Rogamos a Tua bênção sobre suas vidas, sobre suas famílias. Rogamos, ó Deus, por aqueles que passam por momentos de tristezas, por momentos de necessidades, por momentos de tribulação na vida. Rogamos, Deus, que a Tua Palavra possa vir no momento oportuno nas suas vidas, trazendo paz e consolação, trazendo ânimo e vontade, ó Deus, de Te servir ainda melhor, mais neste mundo de grande tribulação, de grande dor, de grande desilusão. Nós oramos agradecidos por tudo, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus é assim, o coração de Deus é assim. Ele enviou seu próprio Filho ao mundo, só para buscar e salvar os perdidos. Temos algumas expressões bíblicas, entre elas eu quero citar duas, escritas por dois escritores do Novo Testamento. Primeiro, escrito por Lucas no capítulo 19, versículo 10, uma frase usada pelo próprio Jesus. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A segunda está em João capítulo 10, versículo 10, abertura do verso 10. Jesus disse e João escreveu, dizendo, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o coração de Deus, sempre desejando o melhor para nós, sempre desejando o melhor para a raça humana. Jesus, o Salvador, ele é uma promessa de Deus, é resultado da promessa de Deus. Deus prometeu Jesus logo após Adão e Eva terem pecado no Jardim do Éden, terem separado dele. Então ele faz a grande promessa no capítulo 3 de Gênesis. Ele prometeu que Jesus nasceria como semente da mulher, mas o Salvador, o Redentor, o resgatador de todos aqueles que em Adão se perderiam. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo escreveu dizendo que em Adão todos morreram. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, Jesus foi prometido nesse cenário de pessoas perdidas, desviadas e totalmente separadas de Deus. Aí nós encontramos a promessa de Deus sendo cumprida em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 registra o nascimento do Senhor Jesus. Ele cresce até os seus 30 anos de idade na cidade chamada Nazaré, sendo que ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, por isso chamado Jesus o Nazareno. E aos 30 anos de idade ele encontra-se com João o Batista e é batizado por ele no capítulo 4. E no capítulo 4 nós temos alguns episódios interessantes sobre a vida de Jesus após o seu batismo. Ele encontra com Jesus, com João o batizou e logo em seguida, no versículo 17 do capítulo 4 de João, de Mateus, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério de pregação. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependam, porque está próximo ou é chegado o reino de Deus. Ele agora auto se anunciava, é claro, depois de ter sido apresentado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda no capítulo 4, de João, ele então começa a sua trajetória pregando e anunciando o evangelho e procurando pessoas que estavam perdidas. E nos versículos 18 a 22, a Bíblia diz que ele encontra ali os primeiros discípulos. Este eu gostaria de ler.
ele encontra os primeiros perdidos que foram achados pelo próprio Jesus. Capítulo 4 de Mateus, eu quero ler os versos 18 até o versículo 22. Ele diz o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. E, adiantando-se dali, viu mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os, eles, deixando também imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Então, é muito claro que Jesus, após o seu trabalho de pregação, ou seja, depois de ser batizado, iniciando o seu ministério, ele está cumprindo aquilo para o qual ele fora designado, buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, ele encontra aqui 4 homens, salva-os e leva-os após si, naquela trajetória, por assim dizer, treinando-os para um fim específico que nós estaremos vendo nessa trajetória aqui do Senhor Jesus na sua caminhada. Agora é interessante que no versículo 25 nós encontramos Jesus cercado por uma grande multidão. O verso 25 do capítulo 4 diz que Jesus agora está cercado por uma grande multidão. No capítulo 9 de Mateus, ele achou a Mateus. A Mateus está no versículo 30, no capítulo 9, e ele agora achou Mateus, um cobrador de impostos. Ele o chama e ele segue também a Jesus. Então o grupo de Jesus está aumentando. Ele está buscando, achando e salvando aqueles que haveriam de serem salvos, cumprindo o objetivo para o qual ele veio ao mundo. Objetivo este do coração de Deus. Interessante que nos versos 35 a 38, Jesus Cristo agora se encontra cercado não por uma multidão, mas a Bíblia usa aqui dizer que ele estava cercado por multidões. Agora era realmente muita gente que estava seguindo a Jesus. Naquele momento, nesse texto citado, ele vê as multidões, sente compaixão delas, dizendo eles: vejo-as como ovelhas desgarradas e perdidas que não têm pastor. E naquele momento ele mostra mais uma vez o desejo do coração de Deus. E ele fala para os seus discípulos: olha, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então orem ao Pai do céu que mande trabalhadores para a sua seara, porque na verdade é muito grande o campo, é muito grande a quantidade de pessoas que estão perdidas e que precisam serem achadas. Naquele momento ele fazia um apelo aos seus discípulos para que os ajudassem a fazer a obra de Deus que está no coração de Deus, buscar e salvar aqueles que estavam perdidos e que precisavam de salvação em Cristo Jesus. É interessante que no capítulo 10 de Mateus, ele agora chama um grupo de discípulos que já estavam com ele, não era mais 1, nem 2, nem 4, mas agora ele escolhe entre todos os seus discípulos 12 homens e coloca a serviço do reino de Deus. Eu gostaria de ler o texto que está em Mateus 10, versículos de 1 a 7. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Verso 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus; o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Labeu, apelidado de Tadeu. Assim, aliás, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que veio trair o próprio Jesus. Observa que Mateus, que foi encontrado por Jesus, ele é chamado e agora, além de ser um apóstolo, ele também faz parte da escrita bíblica onde escreveu o evangelho, o primeiro evangelho segundo Mateus.
Pedro, que foi achado também, Pedro e João e Tiago, então são chamados agora para serem apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele agora tem um grupo de 12 homens a serviço do reino de Deus. Chega em Lucas capítulo 19, ele acha também um outro homem chamado Zaqueu. Na sua caminhada, ele chega e entra em Jericó. A Bíblia diz que ele ia passando em Jericó e uma grande multidão o cercava, e Zaqueu, aquele pequeno homem de uma pequena estatura, ele desejava muito ver quem era Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem próspero, um homem rico, porém um homem perdido. E naquele momento ele ouve que Jesus passava por Jericó. Movido pelo desejo de conhecer Jesus, ele corre na estrada onde Jesus passaria, ele acha uma árvore, sobe ali na árvore e de cima ele teria uma visão mais ampla para ver Jesus, porque havia de passar por ali. Olha, tão grande era a necessidade e a vontade de Zaqueu ver quem era Jesus, que ele se arriscou a subir numa árvore. Imagine um alto funcionário do governo, um homem de uma grande reputação, de uma grande respeitabilidade na cidade que ele morava, agora subindo numa árvore, parecendo uma criança, a alegria que estava no seu coração de ver quem era Jesus. Ele foi surpreendido quando Jesus chegou debaixo da figueira. Ele foi achado por Jesus. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, eu preciso entrar na tua casa hoje e cear contigo. Olha que coisa linda. Zaqueu, naquele momento, ele foi surpreendido. Ao invés de estar procurando Jesus, ele descobriu que Jesus o estava procurando. Ao invés de achar Jesus, ele estava sendo achado por Jesus. Então ele agora desce, depressa, recebe-o em casa. E daí então, Jesus declara dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta questão, nós temos aqui um resumo rápido da trajetória de Jesus vindo buscar e salvar o que se havia perdido, como um presente de Deus diretamente dos céus a nós. Em João capítulo 19, Jesus cumpre a sua obra, ele realiza a sua obra. Ele diz no verso 19, está consumado. Essa expressão ele fez quando estava na cruz. No momento da morte ele disse: Pai, está consumado, a obra que tu me deste a fazer, eu a realizei. No capítulo 21, Jesus ressuscita e ele é levado para os céus. No capítulo 8 de Romanos, a Bíblia diz que ele é entronizado ao lado de Deus e desde então ele está intercedendo por nós. Em João capítulo 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele prometeu voltar. Voltar para quê a este mundo? Ele prometeu voltar para levar para si todos aqueles que foram achados e salvos pela graça de Deus. Você está incluído nessa lista daqueles que foram achados e salvos pela graça de Deus? Se você ainda não está incluído nessa lista, por favor, entenda, ele está buscando e salvando ainda hoje aqueles que precisam serem salvos. Este é o momento da salvação. Paulo escreveu aos Coríntios: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus está desafiando-nos dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Entenda, por favor, a necessidade de Jesus na vida, abra o seu coração, ele entrará e você será achado por ele e receberá vida e vida em abundância. E assim como Zaqueu, você ouvirá a voz de Deus dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Obrigado por assistir-nos em mais uma mensagem. Até a próxima, se Deus nos permitir.